Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A esperança do seu povo, o povo de Deus, sempre será o seu Deus. A esperança se encontra naquele que não só criou, mas também é aquele que salva. Essa deve ser a sua esperança. Essa foi sempre a esperança do povo do Senhor. Salmo 80, versículos de 8 até o final, eles nos dizem assim: Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Observe que nesse trecho há uma sequência que resume um pouco a história de Israel, inclusive até aqui, e poderíamos dizer até um pouco mais adiante. Ele nos conta como Deus pegou Israel e plantou em Canaã. Poderíamos até dizer, ele resume como Deus chamou Abraão, houve todo o desenvolvimento do povo de Deus, até ele ter sido estabelecido em Canaã. Ele diz que Deus trouxe uma videira do Egito e expulsou as nações para plantá-la. É a questão do êxodo, indo até Canaã e fixando em Canaã sua morada. Foi Deus. Ele começa dizendo: Deus foi quem nos trouxe até esta terra, a chamada Terra Prometida. Deus foi quem nos plantou aqui. Então, todo o começo do povo do Senhor foi o próprio Deus. Foi Deus que graciosamente fez tudo. Nós podemos lembrar mais. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos deu tudo aquilo que nós temos. É Deus que nos sustenta. Deus é o abençoador. Foi Ele que tão bondosamente fez tudo de maravilhoso e o povo apenas precisaria desfrutar na presença de Deus. Veja que não é algo complicado. Deus abençoou o homem. Veja que não foi uma iniciativa do homem, foi uma iniciativa divina. Tirar o povo e abençoá-lo. O que ele precisaria fazer? Apenas andar na presença do Senhor e se alegrar nele. Você também. Deus tem com certeza concedido muitas coisas, mas dessas todas as coisas devem ser desfrutadas na presença e para a glória do Senhor. Todavia, o coração do povo não foi firme diante de Deus. Então, o que Deus faz? Deus simplesmente derriba as cercas de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. Ou seja, de Deus mesmo que veio o castigo de Judá. Ele está especificamente falando daquilo que, inclusive, ele vivenciou, estava vivenciando. Como nós falamos, ele está vivendo um período pós-avanço e ataque de Nabucodonosor. Ele está vivendo um período muito difícil para Judá. E ele tem uma certeza, foi Deus. Isso é importante, não é aquela coisa casual. Ele sabe que do mesmo jeito que Deus tirou do Egito e colocou na terra de Canaã, chamada de Terra Prometida,
Deus também foi aquele que, vendo a maldade do povo se multiplicar, vendo a corrupção, vendo que o povo vivia uma vida idólatra profundamente, ou seja, trocaram o Deus por deuses que não são deuses. Então, vendo toda a maldade do povo só aumentar, de tal modo que nós devemos lembrar que Abacuque, um dos profetas, também vendo na sua época, é claro, toda a maldade que se praticava, tudo aquilo que faziam nos seus dias, Abacuque exclama em oração a Deus a sua perplexidade. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, por que o Senhor me deixa ver? Por que está acontecendo isso com o teu povo? Está tão corrupto, mas tão corrupto. E ele não está falando do mundo, ele está falando do povo de Deus. Está tão corrupto que a justiça não vale mais nada, a lei não vale mais nada. Por quê? Porque as pessoas já não ligam mais para ela. Cada um segue o seu próprio coração. Parece o dia de Juízes, quando diz que cada um fazia o que achava mais reto. Então, essa maldade cresceu tanto que até os homens, que são pecadores, ficaram perplexos. E Deus então trouxe o castigo. Isso é uma convicção de Asaf. Ele sabe que foi Deus. Deus foi o Senhor. Foi justo, com certeza. Sempre justo. Deus nunca vai trazer algo injusto. Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, ele diz o seguinte: ele diz: conheço as minhas transgressões. E ele diz: mas pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele diz assim: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Deus sempre justo. Justo no seu falar, puro no seu julgar. Então ele sabe que foi algo justo. Ele não está reclamando: Deus, aconteceu isso, e começou a murmurar. Ele não está murmurando, porque ele inclusive sabe que Deus faz tudo de forma íntegra, justa. Isso é importante na sua convicção também. A convicção de que Deus é o abençoador, ela é importantíssima, porque sabendo que Deus é a fonte de todas as coisas, você sempre recorrerá a Deus e glorificará somente a Deus. Mas saber que até o castigo também vem de Deus dará a você a certeza de que, primeiro, é justo. Não ficará murmurando como se você fosse a pessoa mais inocente do mundo. Eu não mereço nada. Eu nunca fiz nada. Eu sou perfeito. Tem muita gente que murmura como se fosse bom demais. A convicção de que Deus é justo no seu falar e puro no seu julgar deve dar a você um pouco mais de serenidade. E aquele momento em que você estará olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu sei que eu mereço, mas Senhor, tem misericórdia. O foco é diferente. Aquele que acha que nunca erra, ele fica reclamando. Aquele que sabe que é pecador, ele clama por misericórdia. Por quê? Porque mesmo sabendo que Deus é justo, ele sabe que também é misericordioso. Ele sabe que Deus também é misericordioso e bom. Tanto é que ele, depois de contar que Deus os castigou, diz, está queimada, está decepada. Ele conta a realidade. Veja que é um momento muito difícil, mas ele tem uma esperança. Deus ama seu povo, tem um propósito para o seu povo. E Deus é essa esperança do seu povo. Por isso ele diz: pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Senhor, se conosco. Opera em nossas vidas. Opera no teu povo. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então observe que a convicção do salmista é que também Deus, além de ter um propósito ao seu povo, amar o seu povo, Deus é bom e é misericordioso, é a esperança desse povo. Então ele clama. Então observe a diferença entre murmurar, as mulheres que gostam de ficar murmurando da vida, não é esse o caminho. Porque a murmuração é uma queixa constante, como se a pessoa fosse a mais agradável, a melhor pessoa do mundo e merecesse tudo de Deus. Isso não é verdade. Somos pecadores. De Deus não merecemos nada. Mas mesmo assim Ele é tão bom que nos abençoa. Então, não é a murmuração o caminho
Quando as coisas estão ruins, quando as coisas não estão indo bem, o caminho é a esperança nas misericórdias de Deus. É a certeza de que, apesar de Deus ser justo no seu falar e puro no seu julgar e tantas vezes castigar os homens, ele também é bom, misericordioso, sendo a esperança daqueles que sabem disso, que sabem que Deus é de tal forma bom que ele pode restaurar aqueles que clamam. Então o salmista clama: ó Deus, eu sei que o Senhor nos castigou, mas eu também sei que o Senhor é aquele que pode nos restaurar, que o Senhor é aquele que tem um propósito para as nossas vidas, que o Senhor é aquele que se fez o nosso Deus com um propósito, não foi por acaso. O Senhor não se fez nosso Deus por acaso, o Senhor tem um propósito, o Senhor nos ama. Então, Senhor, tenha misericórdia, restaura, opera, e ele então clama ao Senhor para que Deus opere na vida de seu povo. Este é o caminho que devemos trilhar também. Aqui ele fala por um povo inteiro, e nossos dias devemos falar também pela igreja, que tem sofrido drasticamente toda a maldade desta geração e precisa de uma restauração, porque ela vem se perdendo e precisa ser restaurada. Então, ore ao Senhor. Ele é a esperança dos povos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque tudo que temos de bom vem do Senhor. E perdoa-nos, porque mesmo assim os homens constantemente pecam contra ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo sendo justo e tantas vezes castigando, disciplinando o teu povo, o Senhor continua sendo bom e misericordioso, sendo a esperança de teu povo. Então, Senhor, opera em nossos dias tão maus, tão corrompidos, opera para que nós possamos nos alegrar em Ti, glorificar o Teu nome com alegria. Que o Senhor nos ajude a viver a beleza, Senhor Deus, da vida em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.